Esposa traiu com meu irmão. Família apoiou eles. Eu cortei todos. 3 anos depois, minha esposa teve um caso com meu irmão, e minha família os apoiou. Então eu cortei contato. 3 anos depois, eles me ligaram porque ele está indo para a prisão e precisa da minha ajuda como advogado. Há 3 anos, eu, com 29 anos, era um homem feliz, casado com o amor da minha vida, Sarah, de 27 anos. Parecia que aquele era o melhor momento da minha vida. Eu trabalhava em um escritório de advocacia respeitado e tinha minha linda esposa ao meu lado. Nós nos conhecemos durante um dos nossos estágios e nos tornamos inseparáveis muito rapidamente. Então, depois que ambos estávamos estabelecidos em nossos empregos, eu pedi sua mão em casamento e ela disse sim. Logo depois, nos casamos em uma cerimônia pequena e íntima. A única coisa que não estava no seu melhor naquela época era meu relacionamento com minha família. Eu era o filho do meio, então sempre me senti negligenciado por todos enquanto crescia. Minha irmã mais velha, Lily, era filha de ouro, se destacando em estudos e esportes, enquanto meu irmão mais novo, Mike, era o bebê da família, mimado por nossos pais. Eu, por outro lado, parecia existir em um ponto cego perpétuo. Mesmo quando entrei na faculdade de Direito, a reação dos meus pais foi morna. Na melhor das hipóteses, o maior elogio que recebi da minha mãe foi: "Que bom, querido." Por isso decidi que me concentraria nos meus estudos e trabalharia o mais duro possível para não ter que depender deles. Mas desde que me casei, Sarah frequentemente sugeria que eu deveria pelo menos tentar reacender meu vínculo com minha família. Ela vinha de uma família unida e não conseguia entender a distância entre mim e meus parentes. Então, um ano, decidimos que hospedaríamos o jantar de ação de graças e convidamos todo mundo. Mesmo sem ter expectativas, eu estava disposto a tentar por Sarah. Surpreendentemente, todos aceitaram nosso convite. Naquele dia, minha mãe, meu pai, minha irmã Lily e seu marido, e meu irmão mais novo Mike chegaram. Minha mãe e meu pai inicialmente fizeram a mesma coisa que sempre faziam, sendo críticos de tudo que eu fazia. Mas depois de um tempo, eles diminuíram quando viram o quanto minha esposa e eu trabalhamos para agradá-los. Sarah estava tentando ao máximo se entrosar com todos, especialmente com meu irmão Mike. Eu não prestei muita atenção nisso, pensando que era legal que eles estivessem se conectando. A noite avançou e, pela primeira vez, senti um brilho de esperança. Talvez Sarah estivesse certa. Talvez as coisas pudessem mudar. Enquanto todos nós sentávamos ao redor da mesa de jantar, compartilhando histórias e rindo, permiti-me acreditar que talvez, apenas talvez, eu pudesse ter o relacionamento familiar que sempre desejei. Se ao menos eu soubesse que as coisas não eram tão inocentes e boas quanto pareciam para mim. Avançando alguns meses, comecei a notar mudanças sutis no comportamento de Sarah. Ela se tornou distante, frequentemente distraída e perdida em pensamentos. Quando eu perguntava sobre o dia dela, ela dava respostas vagas antes de mudar de assunto. Eu atribuí isso ao estresse no trabalho e não a pressionei para se abrir. Sarah havia recentemente assumido um caso de alto perfil em seu escritório, e presumi que a pressão estava chegando nela. Tentei ser solidário, assumindo mais tarefas domésticas e a surpreendendo com suas refeições favoritas. Foi só quando acidentalmente encontrei uma série de mensagens no telefone dela que meu mundo desabou. Sarah havia deixado o telefone no balcão da cozinha enquanto estava no chuveiro, e ele continuava vibrando com mensagens recebidas. Preocupado que pudesse ser uma emergência do trabalho, olhei para a tela. O que vi fez meu sangue gelar. Ela e Mike estavam trocando mensagens sem parar, e a natureza dessas mensagens deixava claro que eles haviam cruzado uma linha. Eles estavam tendo um caso. Confrontar Sarah foi uma das coisas mais difíceis que já tive que fazer. Ela desabou e confessou que ela e Mike haviam desenvolvido sentimentos um pelo outro, os quais haviam agido. Segundo ela, começou a falar com ele porque ele parecia ser o filho favorito, e ela pensou que meus pais gostariam dela se Mike colocasse uma boa palavra por ela. Aparentemente, essa foi a maneira dela de se provar para minha família. Eu me senti humilhado, com raiva e completamente destroçado. Os próximos dias foram uma névoa. Saí do nosso apartamento compartilhado, incapaz de suportar a visão dela. Eu estava mentalmente repassando cada interação entre Sarah e Mike, procurando por sinais que poderia ter perdido. Até tentei conversar com Sarah para entender sua lógica, mas ela se recusou a falar comigo. Cada vez que eu ligava, era recebido com uma mensagem de caixa postal. O que machucou ainda mais foi a reação da minha família. Em vez de ficarem chocados ou desaprovadores, eles acolheram a ideia de Sarah e Mike namorando de braços abertos. Eles me disseram que permaneceriam neutros nessa situação, o que me enfureceu mais, porque o que poderia justificar isso? Meus pais, que foram críticos de cada passo que dei desde criança, estavam de alguma forma bem com isso. Na verdade, eles pareciam estranhamente empolgados com a perspectiva. Eu até lembro da minha mãe dizendo que era para o melhor e que, pelo menos dessa forma, Sarah ainda fará parte da família. Estava claro que eles estavam mais inclinados a apoiar Mike e Sarah, vendo o relacionamento deles como um sinal de amor verdadeiro, em vez de traição. Os procedimentos de divórcio foram rápidos
anos indolores. Pelo menos no papel Sarah não queria nada de mim, o que foi honestamente um alívio. Eu não podia suportar o pensamento de batalhas legais prolongadas, de ter que ver o rosto dela do outro lado de um tribunal. Em poucos meses, ela e Mike estavam noivos, e a família estava animada com o casamento que se aproximava. Eu me senti como uma criança de 12 anos novamente, sozinho e incompreendido em sua própria família. A traição cortou fundo, não apenas de Sarah e Mike, mas de toda a minha família, e parecia achar que isso era um comportamento perfeitamente normal. No dia do casamento deles, arrumei minhas malas e deixei a cidade. Não deixei um bilhete, não me desper, simplesmente desapareci das vidas deles. Me mudei para um estado diferente, mudei meu número de telefone e cortei todos os laços com qualquer pessoa que pudesse me conectar à minha vida passada. Foi uma mudança drástica, mas parecia a única maneira de preservar o que restava da minha sanidade. Pelos últimos 3 anos, me concentrei em reconstruir minha vida. Me joguei no meu trabalho, assumindo casos desafiadores e construindo uma reputação como um advogado formidável. Fiz novos amigos e até comecei a namorar novamente. Lentamente, a dor começou a diminuir e comecei a me sentir eu mesmo novamente. Pensei que finalmente havia deixado aquele capítulo da minha vida para trás. Minha nova vida era boa, não perfeita, mas estável e gratificante de uma maneira que eu não achava possível depois de tudo que havia acontecido. Mas a vida tem um jeito de jogar bolas curvas quando você menos espera. Antes de continuarmos, se você está gostando dessa história de traição e vingança, deixe seu like e se inscreva no canal. E me conte nos comentários, você teria ajudado seu irmão nessa situação? Agora vamos ver o que aconteceu quando a família voltou a procurá-lo. Do nada, recebi uma ligação um dia, e mesmo que o número não estivesse salvo nos meus contatos, eu o reconheci imediatamente, o celular da minha mãe. Não atendi a ligação. Eu não estava prestes a deixá-los destruir uma vida que havia construído para mim novamente. Estava muito claro agora que qualquer ligação da família significava mais notícias. Mas minha mãe não estava aceitando a derrota. Ela me bombardeava com ligações e mensagens de voz. Cada ligação perdida parecia uma bomba relógio ameaçando destruir a paz que eu havia construído tão cuidadosamente. Eventualmente, desisti e atendi a ligação. Minha mãe estava do outro lado, e seu tom estava estranhamente alegre, como se nada tivesse acontecido. Ela perguntou como eu estava e onde exatamente eu estava, e mencionou que a família sentia minha falta, como se isso fosse acontecer para um estranho. Para alguém de fora, isso pode parecer uma conversa normal, mas conhecendo minha mãe, isso era tudo menos típico. Ela nunca foi de ser calorosa comigo. Nossas interações sempre foram mais práticas, beirando o frio. Então, seu calor repentino parecia bizarro e definitivamente não genuíno. Eu a cortei, exigindo saber por que ela estava me ligando depois de todo esse tempo. Ela tentou evitar minha pergunta, insistindo que eu deveria vir para casa para jantar para discutir as coisas pessoalmente. A mera sugestão de retornar àquela casa, a cena de tanta traição e dor, fez meu estômago revirar. Eu disse firmemente que o que quer que ela precisasse dizer, ela poderia fazer pelo telefone. Houve uma pausa do outro lado, e então ela soltou a bomba. Mike estava em sérios problemas. Ela explicou que ele havia desenvolvido um problema com jogos de azar e havia acumulado dívidas significativas. Em uma tentativa desesperada de cobrir suas perdas, ele havia desviado dinheiro de seu empregador. A polícia agora estava envolvida, e ele estava enfrentando acusações criminais. Minha família estava em tumulto e não sabia para onde se virar. Então eles estavam pedindo minha ajuda, dado meu histórico jurídico. Depois de ouvir essa notícia, por um lado, senti que isso era apenas karma e ele tinha isso vindo há muito tempo. O mesmo irmão que me havia traído agora estava buscando minha ajuda, a ajuda do membro da família que eles praticamente apagaram de suas vidas. Mas outra parte de mim estava preocupada com meu irmãozinho. Apesar de tudo, ele ainda era família. Não pude deixar de achar irônico que a única vez que minha família lembrou que tinha outro filho, com quem não entrava em contato há 3 anos, foi quando o filho favorito estava em apuros. Era como se eu não fosse nada mais do que uma ferramenta para eles, um meio para um fim. Senti uma satisfação amarga em saber que eles precisavam de mim, mas também senti o peso da decisão diante de mim. Eu realmente poderia virar as costas para minha família, mesmo depois de tudo que eles fizeram? De qualquer forma, quando minha mãe terminou de explicar tudo, simplesmente disse que pensaria sobre isso. Ela até me perguntou onde eu estava exatamente e que Mike poderia vir até mim, mas eu não ia contar a eles meu paradeiro para que pudessem bater na minha porta a cada pequeno inconveniente. Quando isso não funcionou, ela começou a chorar no telefone, praticamente me implorando para ajudar meu irmão. Seu desespero era palpável e, apesar de tudo, tocou meu coração. Relutantemente, disse a ela que veria o que poderia fazer e então desliguei, sentindo o peso da situação pressionando sobre mim. Uma semana depois, contra meu melhor julgamento, me vi parado em frente à minha casa de infância. Parecia surreal, quase como voltar a uma vida passada. Cada fibra do meu ser queria dar meia volta e ir embora, encontrar qualquer desculpa para não voltar àquela casa. Mas eu havia feito um compromisso e precisava cumpri-lo, mesmo que apenas para minha própria paz de espírito. Quando meu pai abriu a porta, ele parecia surpreso que eu realmente tivesse vindo. Sentei-me, pronto para discutir o caso, ansioso para terminar com essa reunião desconfortável o mais rápido possível. Expliquei todos os detalhes para Mike e deixei claro desde o início que, embora os ajudasse a encontrar um advogado competente para Mike, eu não estaria pessoalmente cuidando do caso.
caso. Meu pai, no entanto, não ficou satisfeito com isso. Ele fez um comentário sarcástico, dizendo algo do tipo: é assim que você nos retribui por tudo que fizemos por você? Por fazer você quem você é hoje? Quando me ofendi com isso, minha mãe fez uma observação de que era minha responsabilidade ajudar minha família. Aquilo foi a gota d'água. A raiva e o ressentimento que eu vinha reprimindo por anos vieram à tona. Expus tudo o que eles haviam feito comigo, cada momento de negligência e traição. Lembrei a eles como sempre me trataram como algo secundário, como descartaram meus sentimentos e opiniões, e como ficaram do lado de Mike e Sarah sem pensar duas vezes. Contei a eles como as ações deles me deixaram me sentindo isolado e sem amor, como eles me apunhalaram pelas costas toda a minha vida. Minha família parecia chocada, como se nunca tivessem considerado como suas ações me afetaram. Mas naquele momento, eu não me importava. Eu estava cansado de tentar fazê-los entender, cansado de tentar buscar aprovação ou amor deles. Sem esperar por uma resposta, levantei e saí furiosamente da casa. Mike e minha mãe provavelmente correram atrás de mim, mas eu estava com muita raiva para me importar. Mesmo que esse confronto fosse doloroso, também me deu uma estranha sensação de calma. Eu finalmente havia parado de levar a opinião de todo mundo a sério e me defendi de uma maneira que nunca tinha feito antes. Não me importava mais com o que minha mãe e meu pai pensavam de mim ou o que aconteceria com Mike, porque o que quer que eles passassem, eles mereciam. Meu telefone estava inundado com mensagens de voz depois disso, e eu sabia que era minha mãe ou Mike oferecendo suas desculpas insinceras e implorando por minha ajuda. Ignorei todas elas. Estava determinado a permanecer firme na minha decisão de manter minha distância. Mais dias depois, recebi uma ligação de outro número e atendi pensando que poderia ser relacionado ao trabalho. Mas não, era Sarah, minha ex-esposa. Ela começou pedindo desculpas, dizendo que estava arrependida de tudo o que havia acontecido entre nós. Era o mesmo tipo de desculpa elaborada que eu havia ouvido da minha família, cheia de arrependimento e autopiedade. Sarah continuou explicando que Mike estava em problemas mais profundos do que eu poderia imaginar. Ela alegou que ele se envolveu com algumas pessoas muito perigosas através de seu hábito de apostas, e que as acusações de desvio de dinheiro eram apenas a ponta do iceberg. Segundo ela, se Mike não saísse dessa confusão rapidamente, ele afundaria ainda mais, potencialmente enfrentando consequências muito mais sérias. Ela implorou comigo, dizendo que como advogado, eu era a melhor chance dele de navegar por essa bagunça legal. O apelo de Sarah era que eu interviesse e ajudasse Mike, não apenas por ele, mas pela família. Ela argumentou que, apesar de tudo, ainda estávamos conectados, ainda éramos família de alguma forma. Ela perguntou se eu poderia encontrar em meu coração deixar o passado de lado, pelo menos temporariamente, para ajudá-los através dessa crise. A ideia de ajudar Mike depois de tudo parecia certa e errada ao mesmo tempo. Valia a pena arriscar meu próprio bem-estar para salvar alguém que me traiu? E então aqui estou, procurando qualquer orientação possível de vocês. Minha família, que uma vez me ignorou, agora precisa de mim mais do que nunca. Mas é minha responsabilidade fazer isso? Estou sendo egoísta ao querer ficar fora disso? Ou estou justificado em proteger a mim mesmo? Sou um idiota por me recusar a ajudar meu irmão e minha família, mesmo que eu possa ser o único que pode? Atualização 1. A decisão de ajudar. Oi a todos. Primeiro e acima de tudo, obrigado a todos vocês que deixaram comentários de apoio. Vocês não têm ideia de quão útil isso tem sido neste momento difícil. Algumas coisas aconteceram desde que postei minha história, então só queria atualizar vocês. Depois de muito pensar, decidi que ajudaria Mike através deste caso. Não é sobre ganhar favor com Sarah, nem estou fazendo isso pela aprovação dos meus pais, porque aceitei o fato de que não é possível satisfazê-los. É sobre fazer o que é certo como advogado e como ser humano. Pelo menos dessa forma, aconteça o que acontecer com Mike, posso dizer que fiz minha parte. Ainda estou mantendo o que disse antes para minha família. Não vou lutar este caso no tribunal. Em vez disso, entrei em contato com um amigo do meu antigo escritório para ser o advogado principal, enquanto eu assisto com pesquisa e investigação. Deixei claro para todos os envolvidos que meu papel é estritamente profissional. Isso não é sobre reconciliação ou consertar as coisas. É sobre garantir que Mike tenha uma chance justa em sua batalha legal. Conforme nos aprofundamos no caso, tornou-se aparente que Mike havia se metido em uma bagunça com alguns personagens bem obscuros. Pelo que reunimos, ele se envolveu em dívidas de jogos de azar e, em uma tentativa desesperada de sair disso, começou a desviar fundos de seu empregador. A situação era sombria, mas não totalmente sem esperança. Uma coisa que trabalhava a favor de Mike era que as pessoas com quem ele estava envolvido não eram exatamente cidadãos que seguem a lei. Havia bastante sujeira sobre eles que poderia ser útil na construção de uma defesa. Os dias desde então têm sido um turbilhão de reuniões, pesquisas e sessões de estratégia. Temos trabalhado incansavelmente para montar uma defesa que possa reduzir algumas das acusações. Mike tem cooperado com as autoridades, o que é crucial para potencialmente reduzir sua sentença. Ele está mostrando disposição para consertar as coisas, não apenas legalmente, mas também dentro da nossa família. Há momentos em que vejo remorso genuíno e um desejo de mudar, mas é difícil dizer se isso é suficiente para virar as coisas. Enquanto trabalhava no caso, tive que interagir com minha família mais do que gostaria. Meus pais parecem pensar que meu envolvimento significa que estamos todos no caminho para alguma grande reconciliação, mas deixei claro que esse não é o caso. Sarah também
também tem estado por perto, oferecendo ajuda de qualquer maneira que possa. É constrangedor, para dizer o mínimo, mas continuo me lembrando de que estou aqui para fazer um trabalho, não para consertar relacionamentos quebrados. Quanto mais descobrimos, mais complicada a situação parece. Está claro que Mike estava muito acima da cabeça e, percebendo ou não, ele tomou algumas decisões terríveis. Mas vê-lo neste estado vulnerável, tentando consertar seus erros, desperta emoções conflitantes. Apesar de tudo isso, não estou me deixando ser arrastado de volta para o drama familiar. Tenho sido cuidadoso em estabelecer limites e garantir que meu envolvimento não se estenda além dos aspectos legais. Houve momentos em que meus pais e Sarah tentaram me puxar para discussões emocionais sobre o passado, mas consegui evitar essas armadilhas. Eles expressaram o desejo de reconstruir nosso relacionamento, mas não estou pronto para isso. Ainda estou processando tudo o que aconteceu, e vai levar tempo para até considerar abrir essa porta. Agora, meu foco está no caso e em garantir que Mike tenha a melhor defesa possível. Embora não esteja pronto para perdoar e esquecer, também não estou interessado em me apegar à amargura. Minha prioridade agora é ajudar Mike a navegar por essa tempestade legal e depois continuar focando na minha própria vida. Há um longo caminho pela frente, e o resultado ainda é incerto, mas sei que tomei a escolha certa ao me envolver. Se não por eles, então pela minha própria paz de espírito. Obrigado novamente por todo o apoio. Significa mais do que vocês imaginam. Vou mantê-los atualizados conforme as coisas progridem. Atualização 2, a revelação chocante. Oi a todos, espero que estejam todos bem. Vi muitas perguntas sobre o caso de Mike e o que exatamente ele havia feito, então aqui está. Claro que não posso compartilhar tudo, mas vou tentar incluir os detalhes principais para dar a vocês uma imagem mais clara. Depois de mergulhar mais fundo na situação, tornou-se evidente que os problemas de Mike eram mais sérios do que eu inicialmente percebi. Mike havia acumulado dívidas consideráveis de jogos de azar e, para se recuperar de suas perdas financeiras, o levou a pedir dinheiro emprestado de alguns personagens obscuros. Para cobrir essas dívidas, ele começou a desviar dinheiro de seu empregador. Isso não era apenas um caso de roubar do caixa pequeno. Mike estava manipulando registros financeiros, criando faturas falsas e transferindo somas significativas para contas sob seu controle. Inicialmente, ele conseguiu manter isso sob o radar, mas conforme os valores aumentavam, os riscos também aumentavam. A equipe de auditoria interna da empresa eventualmente percebeu, descobrindo as brechas que levaram a uma investigação completa. As evidências que encontraram eram condenatórias, com registros detalhados mostrando como Mike havia sistematicamente sugado fundos da empresa. Isso levou a ser processado, enfrentando acusações de desvio de dinheiro, fraude e potencialmente mais, dependendo do resultado das investigações em andamento. O caso da acusação é forte, com uma trilha de evidências digitais e em papel que liga Mike a praticamente tudo. Mas isso não era tudo. Enquanto eu estava examinando todas as evidências, descobri que outra pessoa estava envolvida em encobrir o desvio de dinheiro. O choque me atingiu quando percebi que era Sarah, minha ex-esposa. Isso pareceu um soco no estômago. Sarah, que já foi minha parceira, agora estava envolvida neste escândalo com meu irmão. Tive que confrontar os dois para obter o lado deles da história. Mike parecia perdido, muito longe do irmão mais novo confiante que eu lembrava, enquanto Sarah parecia defensiva. Eles me contaram sua versão dos eventos, descrevendo uma espiral descendente de decisões ruins e ações desesperadas. Fiquei desapontado com Sarah porque a Sarah que eu conhecia era uma mulher honesta e trabalhadora, e agora não sei o que deu errado. De um ponto de vista legal, o caso parece direto. A evidência contra Mike era substancial, e o envolvimento de Sarah, embora secundário, ainda era sério. Minha mente começou a revirar potenciais defesas e estratégias, mas nenhuma delas oferecia uma solução limpa. O melhor que poderíamos esperar poderia ser um acordo de confissão, possivelmente reduzindo as acusações em troca de cooperação. Adicionando à pressão estava a expectativa da minha família de que eu os ajudaria. Eles parecem ver isso como uma oportunidade de curar feridas antigas, de trazer a família de volta. Meus pais têm tentado usar esta situação como uma oportunidade para consertar cercas. Bem, por pais quero dizer minha mãe. Meu pai ainda não está animado com o fato de que não estou pessoalmente cuidando do caso, mas eu não podia esquecer que eles haviam recebido Sarah de volta sem considerar o impacto em mim. Agora eles queriam que eu consertasse um problema parcialmente de sua própria criação. Sarah também tem estado por perto, expressando preocupação com Mike e oferecendo ajuda. Ela parece estar lidando com sua própria culpa e arrependimentos, e tentou várias vezes ter aquela conversa, mas não tem interesse em qualquer história que ela tenha, especialmente agora quando ela se tornou a parceira no crime de Mike. Conforme nos preparamos para o julgamento, a atmosfera está tensa. Minha família está ansiosa, esperando um resultado favorável, mas também lidando com a realidade de que as ações de Mike terão consequências. Tive que lembrá-los repetidamente que, embora eu possa ajudar legalmente, não posso desfazer o que foi feito ou mudar o passado. Os próximos passos seriam cruciais: preparar-se para um potencial acordo de confissão, reunir testemunhas de caráter e planejar para o pior cenário. Para todos que têm acompanhado esta saga e oferecendo conselhos, obrigado pelo apoio contínuo. Tem sido inestimável em navegar por este momento difícil. Vou mantê-los atualizados conforme o julgamento progride. Espero que da próxima vez que eu escrever, tenha mais clareza sobre o resultado. Atualização 3, o desfecho e a reviravolta final. Oi a todos.
todos, estou de volta com uma atualização e acho que esta seria a minha última. Preparem-se para um monte de notícias, e acreditem, a última foi inesperada para mim também, então vamos direto ao ponto. Como vocês sabem, estávamos trabalhando duro no caso de Mike, e as últimas semanas foram um turbilhão de manobras legais. Estamos falando de movimentos legais para todos os lados em algumas negociações bem intensas. A grande virada veio quando o advogado principal de Mike teve uma reunião crucial com os chefes da antiga empresa de Mike. Esta reunião era do tipo tudo ou nada, não apenas para o futuro legal de Mike, mas para toda a loucura que veio com seu caso. Estávamos tentando trabalhar em um acordo que permitiria a Mike consertar as coisas sem arrastar todo mundo através de um drama judicial completo. Agora, aqueles membros do conselho estavam definitivamente irritados, sentindo que Mike os havia apunhalado pelas costas depois de anos de confiança. Eles queriam fazer um exemplo dele, sabe? Assustar qualquer outra pessoa que pudesse pensar em fazer a mesma coisa. Durante todo esse confronto, continuamos martelando que Mike estava pronto para ser honesto e cooperar 100%. Uma coisa a mais que trabalhou a nosso favor foi que alguns daqueles membros importantes do conselho não eram exatamente limpos também. O divisor de águas, porém, foi quando colocamos na mesa que Mike pagaria de volta uma grande parte do dinheiro que pegou. Sim, ele ainda seria demitido do emprego, mas neste ponto estávamos pensando, ei, alguma coisa é melhor que nada, certo? E esse é o acordo que finalmente fechamos. Agora, não me entendam mal, estávamos todos respirando aliviados, mas não era como se estivéssemos comemorando com champanhe ou algo assim. A carreira de Mike estava praticamente acabada, e o dinheiro que ele tinha que pagar de volta, zai. Mas pelo menos ele não estava indo para a prisão, então tem isso. Conforme a poeira começou a baixar, estávamos todos esperando que esse pesadelo finalmente tivesse acabado, mas outra onda de choque atingiu a família. Sarah, que havia ficado ao lado de Mike durante toda essa bagunça, do nada decide pedir o divórcio. Estou dizendo a vocês, essa notícia veio do nada. Todo mundo, incluindo Mike, foi pego de surpresa. A decisão de Sarah parece repentina e fora de caráter, dado como ela havia estado ajudando a encobrir o desvio de dinheiro. Mike ficou arrasado. O pobre coitado pensou que eles estavam juntos nisso, que enfrentar as consequências de suas ações de alguma forma os aproximaria. Em vez disso, parecia ter criado uma cunha entre eles e os explodiu. Não conseguimos descobrir exatamente por que Sarah estava abandonando o barco, mas parecia que o peso do escândalo, mais todo o dinheiro e drama social vindo em direção a eles, era demais para ela lidar. Para mim, a decisão de Sarah foi apenas outra reviravolta louca nesta história selvagem. A ironia não passou despercebida por mim também. Quando Sarah me traiu lá atrás, ela continuava dizendo que Mike a entendia como ninguém mais podia. Mas agora, quando ele está no fundo do poço, ela está fazendo as malas de novo. Depois que ela soltou a bomba do divórcio em todos, ela realmente me ligou perguntando se estava fazendo a coisa certa e se desculpando novamente. Eu apenas disse a ela diretamente que era escolha dela e que eu preferia não me envolver em tudo aquilo. Agora, não pensem por um segundo que eu estava sentindo pena de Mike. Como eu disse antes, isso era karma fazendo sua coisa. Ele deveria ter sabido que depois de toda a porcaria que colocou Sarah e a família, as coisas estavam fadadas a desmoronar mais cedo ou mais tarde. É por isso que quando minha irmã Lily tentou me fazer conversar com Sarah sobre o divórcio, eu disse que de jeito nenhum isso ia acontecer. Quero dizer, qual é? Por que eu iria querer conversar com minha ex-esposa sobre ela se separar do meu irmão? Falar sobre constrangedor. Com todos os assuntos legais encerrados e o drama pessoal ainda se desenrolando, era minha hora de me distanciar mais uma vez. Meu trabalho com Mike e Sarah estava feito. Eles teriam que enfrentar as consequências de suas ações e decisões por conta própria. Eu não podia consertar tudo e, honestamente, não era meu trabalho fazer isso. Era hora de voltar para minha própria vida, sabe? Focar na minha carreira e cuidar de mim mesmo. Então arrumei minhas malas e saí sem contar a ninguém, porque sabia que minha mãe e meu pai não reagiriam bem a isso. Ao sair da casa da família, senti uma sensação de encerramento. Não era um final feliz nem nada. Longe disso. Ninguém realmente saiu por cima nesta situação. Era mais sobre lições aprendidas e relacionamentos consertados ou totalmente destruídos. Para mim, toda essa experiência reforçou o quão importante é estabelecer limites e como os laços familiares podem ser complicados. Às vezes, não importa quão boas sejam nossas intenções, velhos problemas podem aparecer e bagunçar nosso senso de dever e de quem somos. Ao ir embora, sabia que tinha feito o que podia. Ajudei com os assuntos legais, de certa forma, forneci algum apoio emocional, mesmo que à distância. Agora cabia a Mike, Sarah e o resto da família descobrir a próxima parte de suas vidas. Quanto a mim, estava pronto para virar a página e seguir em frente, levando todas as lições que aprendi comigo para o que quer que venha a seguir. E sabe de uma coisa? Eu finalmente descobri algo através de toda essa bagunça. Não preciso da estrela de ouro da minha família para sentir que realizei algo. Eu dei um passo à frente quando as coisas ficaram difíceis. Fiz o que qualquer pessoa decente faria. Provavelmente fui além, para ser honesto. Então acho que estou oficialmente cansado de buscar a aprovação deles. A propósito, sou muito grato a todos vocês por ficarem comigo durante todo esse caos. Seu apoio foi uma bênção durante esse momento difícil. Amo todos vocês.